Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Fórmula Hub. Hoje tenho comigo o Gonçalo Carvalho, um especialista da área de social media, em particular na área farma, porque trabalha na área farma. O Gonçalo, mais do que a parte de social media de forma independente, também tem aqui uma responsabilidade da parte de multichannel, mas mais do que estar eu a falar do Gonçalo. Gonçalo, obrigado por teres aceito o convite e diz lá, quem és tu, apresenta-te, o que é que andas a fazer e porque é que esta área de social media te diz alguma coisa e porque é que estás aqui. Obrigado, Paulo. É engraçado porque falamos aqui de farma, mas eu na realidade até vim fora de farma e se calhar por isso é que depois existe tanto entusiasmo em fazer com que as coisas evoluam na área. Eu iniciei como designer de comunicação, portanto eu fazia até mesmo a parte mais gráfica e conceptual dos posts e de toda a logística dos canais de social media que as empresas onde eu trabalhei e os ateliês com quem eu trabalhei tinham. Mas depois evoluí em termos de marketing e comecei a trabalhar, neste caso na Boehringer Ingelheim, há cerca de 3 anos, como Customer Experience e Marketing. E depois aí percebi, houve ali um pequeno choque, pequeno é um eufemismo, mas um pequeno choque entre o fora da indústria farmacêutica e o dentro da indústria farmacêutica, principalmente na área de social media. Isto, se nós formos a ver na timeline pré-Covid, que eu acho que existe ali um ponto muito fulcral quando iniciou a pandemia e o lockdown em si. Mas é aí que passa o meu progresso na área profissional. E depois, dentro da Boehringer Ingelheim, trabalhei em Portugal durante 2 anos, na área de multichannel, como tu disseste, muito focado também em social media. E agora estou a trabalhar em Amsterdão, numa sede regional com 8 países. Portanto, tenho 8 países com diferentes culturas, inclusivamente. Tenho 4 países nórdicos e 3 países mais do sul e o país onde eu estou, a Holanda. E em termos de social media são países completamente diferentes, com aberturas completamente diferentes, com targets e maneiras de estar completamente diferentes e que é muito, muito interessante. Mas mais uma vez, muito obrigado por me teres convidado. Obrigado, é um prazer. E, portanto, tu levantas logo aqui uma questão que é, então, social media não se trabalha da mesma forma em todo lado, em todos os países, não é só pôr umas imagenzinhas e escrever uns copies e está feito. É um bocadinho mais que isso. Não, nada, muito, muito mais que isso. Até mesmo a nível de target, se nós compararmos os países, diria da Europa, que são aqueles com que temos mais contacto, não é? Temos afluências completamente diferentes de social media, de canais de social media, ou seja, entre YouTubes, LinkedIn, Facebook, Instagram, completamente diferente da afluência. E para além disso, o trabalho que tem que ser feito, culturalmente também, tem que ser muito personalizado para termos resultados bons. E acho que é aí que reside um bocadinho o estado da nação agora, que é, já se começou a fazer por causa do Covid, começou-se a fazer mais, melhor, mas agora estamos numa altura de personalização e o progresso é mesmo esse, tanto na medicina como também na comunicação daquilo que temos em farma. Eu acho que há uma Que é um trabalho muito interessante. Acho que há uma coisa que é logo aqui um excelente princípio, que foi a aceleração digital, acho que este é mesmo o termo, inclusive do nosso target, dos profissionais de saúde. Portanto, muitos profissionais de saúde adotaram, até por questões familiares e pessoais, várias tecnologias, os Zooms, os Facebooks, etc. E depois, portanto, aceleraram aqui um bocado esta adoção. Porque a verdade é que um dos grandes desafios que nós temos, e falando de Portugal, mas não só, e tu tens essa perspectiva mais global, um dos grandes desafios é a adoção. Não vale a pena nós termos uma excelente ideia, um excelente projeto, uma excelente presença numa rede social, quando de facto o nosso target não está lá. Achas que podemos dizer, assim, de peito aberto, que os profissionais de saúde estão nas redes sociais, ou ainda é uma coisa muito, se calhar não estão, se calhar não gostam? Qual tem sido a tua visão sobre isso? Eu acho que é muito engraçado e principalmente em Portugal estão bastante, com grande afluência. Eu acho que difere muitas das vezes também em termos de especialidade e daquilo que tem a ver com carga de, mesmo do trabalho que eles têm e de do estudo que eles têm que fazer e que tipo de trabalho é que eles fazem no dia a dia. Posso, por exemplo, dar o exemplo que cardiologia, por exemplo, é sempre muito mais avançada tecnologicamente e tem ali um grande poder em social media e vemos grande afluência. Mas é engraçado e nós podermos dizer de peito aberto podemos, mas também temos o feedback muitas das vezes de que nós não queremos ver posts em social media, por exemplo, e há médicos que dizem isto
dizem-nos frente a frente, numa conversa informal ou até mesmo num survey que podemos enviar, e dizem-nos nós não queremos ver. O facto é que se nós compararmos com algumas das outras indústrias e os resultados que nós temos de estratégias e de planos que nós fazemos, nós temos muito bons resultados, o que quer dizer que é possível fazer. É normal que nós digamos que nós não queremos, quer dizer, eu e tu, Paulo, quase de certeza que se formos ao Facebook, muitas das vezes dizemos, já estou um bocado farto de toda esta publicidade, mas às vezes há uma ou outra que nós até, se calhar esta faz sentido, esta vou clicar, esta vou ver o que é, esta demonstra interesse sobre isto, não é? E o médico é uma pessoa normal como todos os outros, quer dizer, não tem nada de diferente, é uma pessoa como as outras, que tem um trabalho, claro que o trabalho difere e tem as suas particularidades, a sua vida pessoal também, mas continua a ser uma pessoa que tem um telemóvel, que tem um computador se calhar em casa e um tablet, que tem as aplicações, que tem um Instagram com as fotos dele ou dela, não é? Em viagens e tudo mais, e está suscetível a receber comunicação nossa. Sim, eu acho, Portanto, a- podemos acho, dizer de peito aberto. sim, eu acho que esse ponto que tu falas é crucial. Há vários motivos, já vamos lá, que são desafios à implementação de estratégias de social media, mas, indo um bocadinho atrás, eh, a base da reflexão que eu gostava de ter é de facto que os médicos são pessoas. Se nós olharmos para. E médicos profissionais de saúde, não são só médicos. Se olharmos um bocadinho atrás, vemos que há aí uma geração que está a entrar, que utiliza, que adere, que participa, que está cada vez mais ávida deste tipo de informação. Agora, isto também traz desafios. E um dos grandes desafios que traz é tão simples quanto quais são os melhores momentos de interação com estes profissionais de saúde. Tal como tu dizes, há muitos profissionais de saúde que muitas vezes têm o seu tempo livre para este tipo de interação à noite, quando não está ninguém a trabalhar do lado das companhias para dar resposta ou para interagir com estes profissionais. Portanto, isto é tudo uma nova realidade, e uma nova realidade que se tem que testar, que eu não posso enviar, colocar um post às 10 da manhã ou às 3 da tarde porque é o mais conveniente para mim, porque é o meu horário de trabalho e é a hora que eu estou a enviar. Portanto, nós temos que ir atrás da necessidade do nosso target. E eu acho que, não sei se concordas comigo, muitas das vezes este é o grande desafio, é nós continuamos a fazer as coisas da mesma forma, com o mesmo mindset, com os mesmos processos de aprovação, pá, tudo o que existe do nosso lado de indústria também, mas a verdade é que as coisas já não funcionam assim. Nós temos que ser muito mais ágeis, nós temos que ser muito mais flexíveis, quer em termos de horários, quer em termos de análise. E eu falava isto numa conversa que tive especificamente sobre Web Analytics, e uma das coisas que surge é, pá, não analisem dados para validar apenas as vossas decisões. Portanto, analisem para aprender e para tomar decisões. Se eu percebo que o post às 10 da manhã não tem grande impacto e o do final de tarde e da noite é que tem, pensem nisso. Porquê é que fazemos os webinars à noite? E porquê é que não pomos os posts à noite? Portanto, fomos os webinars à noite porque a disponibilidade do médico, acreditamos, do profissional de saúde é maior. Mas pôr os posts, não, deixa lá, isso é só pôr um post nas redes sociais. Sentes isto? Não, sem falar particularmente da tua Sinto muito companhia, isso. como é óbvio, não estamos aqui a individualizar, Sim, mas de sim, uma forma geral, sentes que ainda falta olhar para a social media como, pá, com regra e com a necessidade de social media, não com o mindset do resto, digamos assim. sim, eu acho que num modo geral, e como tu disseste, concordo plenamente contigo, e acho que há pontos interessantes naquilo que tu disseste. Um deles é aquilo que eu mesmo na minha área profissional e comigo próprio e na minha evolução profissional muitas vezes me questionei, é durante quanto tempo é que os dados que me demonstram X realidade, durante quanto tempo é que eles são válidos? Durante quanto tempo é que eu posso fazer essa assumption, não é? Ou seja, durante um ano, durante 2 anos, durante 6 meses, ou seja, este post, normalmente os posts funcionam melhor às 6 da tarde, posso fazer isto durante 2 anos e há de ser sempre assim. E eu acho que olhando um bocadinho para trás, desde quando eu entrei depois na indústria farmacêutica, é um bocadinho esse mindset, sempre foi assim, e então continuamos a fazer assim. E olhamos para os dados para justificar realmente aquilo que nós queremos, em vez de olhar para os dados e tentar perceber, ok, eu tive, por exemplo, 3 posts, eu fiz aqui um A/B testing e funciona muito melhor à noite, mas eu assumo que os médicos vão ver à hora de almoço, vou continuar a mandar à hora de almoço. Não é muito bem por aí, e eu acho que, de qualquer das maneiras, acho que há uma evolução clara, geral, da indústria farmacêutica neste momento, para ir ao encontro daquilo que é o profissional de saúde, e bem como tu disseste, não só médicos, mas médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros profissionais de saúde, e que todos eles têm um target diferente, disponibilidades diferentes, que também temos esse fator, não é? Ou seja, hoje estou a fazer um plano, sei lá, por exemplo, de uma semana, estou a fazer para semana que é pouco, mas vamos dizer uma semana para médicos,
mas se calhar para enfermeiros o target é completamente diferente, Até eu a tenho que fazer horas linguagem, diferentes, o tipo de post copy, diferente, sim, exatamente. sim, Tudo, sim, sim, tudo sim. completamente diferente. E é essa a personalização que eu há pouco falava, que é nós temos que olhar muito bem para aquilo que fazemos, temos que experimentar para saber como fazer, portanto não podemos ficar de pé atrás não querendo fazer porque não sabemos e depois vamos ter mais resultados. É normal que, vamos imaginar que uma indústria neste momento está a lançar um novo produto, ou vai fazer algo novo, ou nunca esteve em social media e agora vai começar a fazer planos. É normal que os primeiros não corram bem, mas só com esses dados é que nós vamos conseguir perceber de que maneira é que para a frente nós vamos avançar, vamos fazer melhor e vamos otimizar. Sim, Existem claros desculpa, exemplos, desculpa só geralmente. interromper. É verdade o que tu dizes e é verdade também que muitas das vezes o que vamos ler ou aprender é sobre coisas passadas. Portanto, É é verdade. bom, claro que é bom, temos ali insights, temos atalhos, temos uma partilha de conhecimento, mas não tomem decisões só com base naquilo que alguém já fez, porque não tem nada a ver. Portanto, eu acho que a riqueza, e eu falo muito disto, o eu partilhar, o tu partilhares abertamente o que fazes, como fazes, com alguém que até pode ser teu concorrente, podes fazer igual a mim, não vai gerar as mesmas coisas. Tens uma empresa diferente, és uma pessoa diferente, vais contratar profissionais diferentes, vais ter temas diferentes, áreas terapêuticas diferentes. Portanto, são tantas variáveis para nós, com a mesma informação, tomarmos decisões completamente diferentes que de facto essa partilha é muito saudável e ainda bem que estás de acordo comigo, porque eu acho mesmo que nós temos que saber olhar para estes canais e vou abrir, não é só social media, canais digitais, como eles são e tirando o potencial deles. Não ter medo de. Isto acontece muito, não é? Mas os canais digitais vão substituir a força de vendas. São coisas diferentes. É? Existe um canal que é o face-to-face, a visita médica, existe um outro canal que é o site, existe um outro canal que é a social media, e a beleza disto é se de facto tivermos uma estratégia omnichannel e conseguirmos impactar, seja os médicos que são visitados, seja os que não são visitados, porque há aqui um painel de não visitados que tem aqui um potencial enorme de ser alcançado via digital, isto falar a mesma linguagem. E muitas das vezes, não sei se concordas comigo e se viveste isso também, que é, se não há capacidade para ir a todos, médicos, especialidades todas, profissionais de saúde, vamos aos enfermeiros também, e também quero os farmacêuticos, e se não há capacidade para ter aquilo que tu dizias há bocado, um conteúdo adaptado para um perfil, outro adaptado para outro, tomem decisões. E a decisão é, olha, os meus canais vão para já comunicar com este segmento. Ponto. Mas os outros Sim, é estratégico. e eu até adiciono aí nesse ponto que eu acho que é muito importante, que é a escolha dos canais. Mas para eles, para saber essa escolha, nós temos que os utilizar e perceber se eles realmente são de qualidade. Nós, quando falamos em social media, muitas das vezes o nosso mindset é muito direto a Facebook, Instagram e LinkedIn. Mas nós não nos podemos esquecer que temos YouTube, temos Reddit, por exemplo, se tu fores a ver Pharma, se calhar não usa tanto o Reddit. Sim, do ponto de vista internacional tem um potencial Será que enorme. tem um potencial enorme? E será que funciona? Será que não funciona? Eu, com a minha experiência neste momento, já olhei para o canal. Nós não, no modo geral, não vejo grande atividade no Reddit da indústria farmacêutica. Se há potencial, pode haver no futuro. E é este tipo de coisas, até mesmo redes sociais que são fechadas, que existem por aí, Várias. seja na Europa como fora, só para médicos, onde eles discutem um, um, patient cases, desculpa, mas isto de estar em Amsterdão depois torna-se um bocadinho difícil de falar em português, mas discutem patient cases abertamente, porque estão numa plataforma completamente fechada para médicos, não é? Falam com a especialidade deles, de outros países, para tentar perceber qual o melhor diagnóstico ou se havia outra maneira de fazer aquilo que eles fizeram, que é tão interessante e é tão rico, e para nós que muitas das vezes sinto que ainda estamos um pouco fechados a abrir os canais todos e a perceber quais os canais de qualidade. Acho que essa mentalidade deve ser aquela que a indústria farmacêutica deve adotar cada vez mais, como muitas empresas fora da indústria também o fazem, como também fora da indústria, muitas delas não o fazem, não é? Não estamos aqui simplesmente a dizer que a indústria farmacêutica é má e Não, as não, outras são boas, não é estamos a por aí. falar da área que conhecemos e que Temos, estamos. E quem nos está a ouvir está exatamente, ligado a essa área, por isso é que estamos. Sim. Mas claro que fora, exato. e há casos piores, sem dúvida. Sim, muito piores. E essa mentalidade aberta de nós descobrirmos e escolhermos bem é essencial. De um modo geral, qualquer indústria onde nós estejamos, a approach multicanal é a melhor para nós termos engagement. Se nós simplesmente comunicarmos, seja
qualquer que seja o canal, seja só face-to-face, seja só e-mail ou só social media, os resultados não vão ser tão bons quanto se nós tivermos uma campanha adaptada para muitos canais, onde o médico vê-nos em social media, depois ouve o sales, um, a pessoa de sales, não é? Vê um e-mail, até pode não abrir o e-mail, mas viu o título do e-mail, relacionou com depois o post que viu em social media e depois fala com o nosso delegado e aí a conversa gera-se e é isso que é interessante. Todas as indústrias fazem isto e eu acho que a indústria farmacêutica cada vez mais está a fazê-lo. E é como tu disseste, não é para tirar o lugar do delegado, é para dar mais poder ao delegado, para dar mais poder ao Key Account Manager, à pessoa que está no terreno, quem quer que ela seja, não é? Seja um MSL, seja um Territory Manager, um Key Account Manager, e que possa realmente ter estas interações que os ajudam, em vez de ser um cold call para falar sobre X assunto, se calhar já vai ser um warmed call, não é? Porque já viu um post, já viu uma informação, não fez o funil todo de conversão, mas chegou a um certo ponto. E isso para nós é importante. E para a indústria farmacêutica no geral acho que é o ponto fulcral agora de comunicação e de otimização de comunicação. Muito também gerado ali em social media. Sim, claramente. eu concordo contigo em absoluto e acho que o nosso mindset tem que evoluir para este conceito de comunicação de marca. Não é uma comunicação individual, não é o Paulo a falar com o Gonçalo, não é só isto. Ok, é o Paulo a falar com o Gonçalo, mas o Gonçalo a seguir vai ser impactado em vários canais com mensagens complementares ou até diferentes, mas não é no vosso caso, a Boehringer, quer dizer, tem uma reputação ótima, portanto não tem que ter medo de colar a reputação às pessoas e vice-versa. Quer dizer, isso é a melhor coisa que pode haver, é eu ir bater a porta, entre aspas, de um médico e dizer que sou da Boehringer e abrem-me a porta só por causa disso, porque, pá, olha, até tenho acompanhado a vossa dinâmica nas redes sociais e tenho feito isto e tenho feito aquilo, até é mais fácil às vezes haver esta aceitação e esta comunicação. E de facto nós estamos aqui a olhar um bocado para a parte menos proativa da indústria, mas a indústria já, quer dizer, faz coisas brilhantes a todos os níveis. Eu acho mesmo que é uma questão de mindset, é uma questão de não ter medo. Eu também acho que muitas das vezes nestes canais existe receio, os decisores, digamos assim, os gestores de produto, brand managers, brand leaders, etc., muitas das vezes têm receio de dar estes passos porque também não são encorajados a isso, não é? E é aquilo que estavas a dizer há bocado do Reddit. Vai funcionar? Não vai. Se calhar vais ter uma estratégia muito linda que vais apresentar numa reunião de ciclo, vão todos bater palmas e na outra estás a dizer, olha, fechámos isto, não funcionou, foi tudo para o lixo. Isto é cultural. Portanto, tu que estás na função que estás, tens que ter as tuas chefias a dizer-te, ok, eu dou-te carta branca para ir contra a parede. E podes não ir, porque se não fores, encontras aqui de facto um ativo e tens uma vantagem competitiva perante os outros muito, muito relevante, muito valiosa. Gonçalo, assim de uma forma muito informal, porque também não entramos muito em detalhe, como é que é o dia do Social Media Manager? A tua parte, eu sei que tu não fazes só isso, mas a tua parte enquanto Social Media Manager de uma casa grande, ainda por cima, e com 8 países, como tu estavas a dizer, quais são os desafios, quais são as oportunidades, quais são aquelas coisas que tu dizes, sim, é preciso batalhar muito, mas conseguimos também chegar aqui e abrir algumas coisas. Como é que tem sido o teu dia-a-dia nesses 3 anos? Em primeiro ponto, acho que é bom dar aqui um pouco de contexto, que é, eu estou na área de medicina de prescrição, portanto, logo aí temos algumas barreiras que têm que ser ultrapassadas, não é? E eu acho que logo aí temos eu não diria grande entrave, mas uma grande... Temos que dar a volta, temos que saber como fazer, e eu acho que esse é o ponto maior e aquele mais importante quando estamos a falar de medicina de prescrição, que é, eu não posso falar do meu produto diretamente ao médico, mas o que é que eu posso fazer? E até um certo ponto na indústria farmacêutica nós não perguntávamos então, e o que é que posso fazer? Dizíamos simplesmente não podemos comunicar o produto, não podemos comunicar a molécula, não dá, e dá muito trabalho. Dá muito trabalho porquê? Farmacovigilância. E esse é o segundo ponto que nós temos que ter sempre em grande destaque. Não nos podemos esquecer que temos que ter ou um parceiro ou alguém internamente que possa fazer essa gestão, porque de qualquer das maneiras, se nós estivermos a fazer patient awareness, estivermos a fazer comunicação no webinar ou alguma coisa que nós queiramos fazer, seja para profissional de saúde ou doente, temos que ter isso em noção. Farmacovigilância tem que existir sempre. Depois, Gonçalo, desculpa, fora estas coisas... Deixa-me só interromper. O que estás a falar, tocaste num ponto crucial, a farmacovigilância é brutal. O trabalho em social media para garantir os reportings, que está tudo dentro das leis, e aí também falo com total conhecimento de causa,
é brutal. O que é que quer dizer isto? Isto assusta, não é? Isto assusta, afasta. Pá, não pode ser esse o objetivo. E era o que tu dizias, seja internamente, que é difícil, obviamente, enquanto companhia fazer isso, seja com empresas como a nossa, não é? Com agências, as coisas estão mais ou menos montadas do que é que se tem que fazer, já não há para isso, portanto, já não é o bicho de sete cabeças que era, se calhar, há 2 anos. Mas, Agora, mas durante muito tempo era o bicho-papão, não era, era? claro, e Ou seja, continua a era ser não vamos muitas fazer vezes. nada, Sim, continua a ser muitas vezes, não vamos mas fazer nada porque são muitos recursos e dá muito trabalho e depois temos que fazer o reporting e não só. Eu acho que há ali também um ponto, até certa altura, de um modo geral, não vejo tanto, mas eu acho que é muito interessante de explorar, que é o community management, que eu não vejo tanto em farma, mas que pensando sobre o assunto, e muitas das vezes me questionei, nós temos grandes empresas e exemplos fora da indústria farmacêutica onde tu vais a um Twitter ou vais a um Facebook ou algo do género e a própria empresa tem uma certa personalidade, não é? E o community manager que está por trás daquela marca vai fazer um comentário, vai fazer uma ligação, vai fazer um like, vai fazer alguma coisa. Seja internamente nos posts da página, seja externamente em posts de outra página. Um exemplo, temos um congresso, sei lá, de pneumologia, certo? Porque é que a empresa X não vai fazer um post e dizer estaremos presentes, agradecemos o vosso convite e com certeza que iremos dar todo o apoio possível. Só este comentário, estando, por exemplo, num anúncio de social media de um congresso de pneumologia, de cardiologia, o que for, não é? Porque não fazer este trabalho? Primeiro, é gratuito. Segundo, não tens grande problema aqui, não estou a ver grande entrave a poder fazê-lo, não mencionas produto e a marca está lá. A marca está presente, a marca tem uma personalidade e nós não nos podemos esquecer disso. E é outro dos pontos, é que a marca, quando fala enquanto marca em social media, tem uma personalidade. E todas as marcas têm uma personalidade diferente. Se nós formos ver fora, por exemplo, e grandes exemplos, principalmente na América, onde eles podem dizer tudo e mais alguma coisa, não é? Se nós formos ver Wendy's, McDonald's, Burger King, todos eles têm personalidades diferentes. E todos eles comunicam de maneira diferente, todos eles têm community management diferente. posicionamentos muito bem Mesma definidos, coisa, sem dúvida. muito bem definidos, Sim, muito sim. bem definidos. E essa definição é fulcral para que um community manager, quando chega ao ponto de eu preciso de responder a um comentário ou sinto necessidade de responder, como é que tem que ser a minha personalidade, como é que tem que ser a minha maneira de estar em relação a esta situação. Com situações que às vezes são complicadas. Eu, por exemplo, fiz esse trabalho de community management e doentes que falam dos seus próprios casos, muitas das vezes irreversíveis, é muito complicado responder a esse tipo de comentários, mas é um trabalho que eu acho que é tão emocionalmente gratificante e até mesmo enquanto empresa demonstrar essa ligação emocional com o doente, não é? Que no final do dia é para ele que nós temos produtos, não é? Não é para o médico está a fazer o trabalho dele e prescrever ao doente correto a medicina correta, mas é o doente que vai receber os nossos produtos e poder fazer esse trabalho juntamente com os doentes e awareness muitas das vezes, de explicar esta doença, aquela doença. Nós temos os posts, mas as pessoas muitas das vezes têm perguntas. Eu acho que É um trabalho que eu acho que é gratificante. estás a tocar num ponto que é muito bom a 2 níveis. O primeiro é, de facto, quem souber trabalhar bem a parte da gestão de comunidade é alguém que vai ter uma vantagem competitiva porque não é feito. Basicamente, ninguém faz isso. Portanto, seja do mais Completamente. simples, só ir lá para um like, do mais simples ao mais complexo, é de facto uma oportunidade e um espaço que a indústria tem de ocupar. Obviamente, nós sabemos, eu sei, tu sabes, que o que leva a que nem se pense muito nisto mas isso vai gerar uma conversação connosco, reporta tudo e mais alguma coisa. Voltamos um bocado à farmacovigilância, né? A necessidade de, fazes uma campanha, tens 1000 comentários, tens de reportar os 1000 comentários e alguém vai ter que lê-los e alguém vai ter que ver se aquilo tem alguma coisa para reportar ou não. Portanto, de facto, é preciso pensar na estrutura para trabalhar a sério social media. Mas também, esta é aquilo que muitas vezes se faz, não é? Que é pôr uma venda nos olhos. Olha, Gonçalo, eu sei, o que tu estás a dizer tem muito potencial, acho muito bem. Mas dá-me trabalho. Pronto, então não se pensa, deixa lá. E um dia vai haver alguém que vai fazer isso a sério e vai tudo atrás. Porque a partir daí, afinal é possível. Portanto, este desafio entre ser pioneiro nestas coisas, e é o que tu dizes, muitas destas coisas são gratuitas, não tem nada a ver com mais recursos, menos recursos, é mindset e testar. Eu partilho sem problema nenhum. Nós tivemos recentemente uma ação numa rede social que quebrámos no bom sentido estas barreiras todas.
não é? Conseguimos lançar, foi uma ação brutal com a cardiologia, muito interessante. 2 meses depois, alguém, não sei exatamente quem, não sei quem, fecha tudo porque pode vir alguém falar não sei o quê. Até ficou tudo meio abananado, não é? Portanto, repara, o processo foi todo aprovado, mas, pá, a seguir houve uma altura qualquer que se levantou uma questão que não estava a acontecer. Ok? E obviamente que tudo bem, resolve-se e está a andar. Agora, o mindset é prever uma coisa que nós nem sabemos, não estava a acontecer, portanto, em 2 ou 3 meses não aconteceu nenhuma vez, nada problemático a esse nível, mas vamos fechar porque pode acontecer. Pronto, ok. Mas é assim, E quebrou-se ali um potencial enorme, porque gastou-se dinheiro, envolveu-se pessoas a quem se teve que dizer, olha, tchau, já não vamos fazer nada. Portanto, isto não tem mal, até porque logo desde o início falou-se com as pessoas, explicou-se que isto era uma coisa arrojada e não sei o quê, está tudo bem. Mas perdeu-se de facto aqui uma vantagem competitiva com base, aquilo que eu sei, posso estar a ser injusto para alguém, numa ideia que não aconteceu. Ninguém reagiu daquela forma nas redes sociais. Nem médicos, nem enfermeiros, farmacêuticos, ninguém quis saber, ninguém pôs as coisas como foram postas naquela altura. E é aquilo que estava a dizer. Eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante essa parte do não aconteceu, mas nós já estamos Sim. preemptively e já vamos dizer que não. Exato. Eu acho muito engraçado esse fator, porque de outro sentido, nós podíamos fazer isto de outra maneira, que é, se nós já sabemos que este problema pode existir, porque é que não fazemos um plano de crise? Ou seja, em vez de fecharmos em copas e de repente vamos pôr todas as muralhas que nós podemos, fechamos tudo, não comunicamos, não dizemos nada, porque é que não arranjamos um plano de crise? Se isto acontecer, o que é que eu faço? Certo? Porque todas as empresas que trabalham em social media devem ter um plano de crise em social media. Só esse termo, neste momento, e nós estamos no... Só esse termo em farma dá logo Crise. taquicardias a Logo. toda a gente. Continua, desculpa. Eu percebo perfeitamente, mas é assim, todas as empresas acontece isto. Nós estamos na cultura do cancelamento, não é? Cancellation culture. E o que acontece é, se vamos imaginar que uma empresa da indústria farmacêutica ou outra vai fazer um comentário que é inapropriado, não é? Faz aquele comentário e gera uma bola de neve de pessoas que estão a dar retweet ou a fazer repost ou o que quer que seja, e dizer esta empresa é horrível, não comprem produtos deles porque fazem isto e fazem aquilo ou o que é que seja. Qualquer empresa, e quando estou a dizer qualquer empresa, não estou a dizer dentro de farma, estou a dizer dentro e fora de farma, está suscetível em público a receber isto. Sempre. E sem fazer a mínima hora, ideia. mesmo. Sem fazer a mínima Sim, ideia, e se mesmo não tiver que tu os seus não tenhas canais. nada. Sim. E mesmo que tu não tenhas os teus canais, que é isso que é interessante. A única diferença é que vais estar de olhos fechados e não vês. E aí é que é a diferença, porque imagina, eu não tenho social media, mas no Google existem milhares de sites, de blogs, de pessoas que dão a sua opinião. Qualquer um é suscetível de hoje para amanhã dizer a Boehringer ou outra empresa qualquer fez um comentário inapropriado ou porque alguém, um delegado, fez um comentário com um médico e teve uma atitude inapropriada. Pode ser isso que acontece, não tem que ser nos canais de social media. Pode ser Gonçalo, em qualquer canal. e outra coisa interessante, nós passámos há pouco tempo por uma situação dessas bem agreste em termos de social media, de gestão de crise. Eu acho que há uma coisa que também é importante passar, é qual é o impacto disso. Ok, é chato, é muito chato ver a nossa marca associada a alguém que fez um retweet ou que pôs no Facebook não sei o quê, mas qual é o verdadeiro impacto disto? Isto passa, não é? Muitas das vezes passa. E nós, por exemplo, numa situação também partilhando contigo que tivemos, não interessa a área, não interessa a companhia, não vamos entrar aqui em detalhes, mas aconteceu um bocado isso, não é? Cada post que se punha, aparecia alguém a falar de um efeito, não sei o quê, ok. Nós já tínhamos, obviamente, o tal plano que tu estás a falar, mas aquilo foi um bocado uma situação nova. O que é que nós estrategicamente fizemos? Tínhamos vários conteúdos em carteira, portanto parámos com tudo o que é paid media, começámos a pôr conteúdos e o que é que acontece? Aqueles 10 comentários que estavam juntos nos posts começaram a diluir-se completamente. Tipo, ao quinto post, imagina, já não havia comentários, está feito, está resolvido, e o resto passou para baixo, respondeu-se de uma forma institucional àqueles que estavam ali mais conflituosos, mas qual é o impacto disto? Não é? Qual é o impacto disto nas vendas, nas pessoas? Epá, acho que às vezes, na minha opinião, e não querendo desvalorizar opiniões negativas, porque elas existem, é o que tu estás a dizer, eu não vou deixar de ter uma opinião negativa, e aliás, eu costumo dizer isto, né? É muito mais
relevante a pessoa que nos dá a opinião do que aquele que guarda para si e muda um comportamento. Portanto, esse não conseguimos fazer nada, nem sabemos que pensar assim. E aqui neste caso relativizem, calma, tipo, não morreu ninguém, não está ninguém a atacar de uma forma super, também deves passar por isto, acredito eu, num passatempo aquela pessoa que vem, as regras, não sei o quê, e sei lá o quê, é chato, incomoda um bocadinho, é verdade, mas, quer dizer, o impacto daquilo na prática é zero. É zero. E mais uma vez, não é desvalorizar, porque de facto podem acontecer situações mais descontroladas, que nós felizmente, esta que eu estou a contar, conseguimos controlá-la, podia-se descontrolar, mas ainda assim, se tu tiveres uma presença sólida, com estratégia pensada, para um target definido, as coisas suavizam. Mal era se eu, Paulo, tivesse, enquanto utilizador de redes sociais, força para estragar a reputação da Boehringer, ou de outra qualquer, ou da AstraZeneca, da Bial, ou de quem quer que seja. Alguma coisa não está bem. Não é? Portanto, mesmo que, não é? Alguma coisa não funcionou. O que quer dizer que muitas vezes o trabalho antes, e este é que é o problema, não é feito. Portanto, se enquanto companhia eu mostro as áreas terapêuticas onde estamos a atuar, a investigação que estamos a fazer, o número de empregos que estamos a gerar, o valor que estamos a trazer económico para o país, quer dizer, traga isto tudo e é o Paulo que diz o Boehringer respondeu-me mal e isto vai ter um impacto... quer dizer, não é? E esse, Paulo, até é o ponto que é, tu frisaste muito bem qual é que é o impacto desta situação de crise, mas eu até faço a pergunta ao contrário, qual é que é o impacto de todo o tempo que nós passamos sem situação de crise? Sim, Quantos sim. médicos é que nós, médicos ou Sim, profissionais de saúde, enfermeiros, quem quer que seja o nosso target, nós mudamos o comportamento? Quantas pessoas que não sabiam que esta doença existia, neste momento já sabem? Certo? Quantas pessoas Quantas foram vidas salvaste? diagnosticadas? Não é? Quantas? Sim, Não sim, sabes. sim. Quer dizer, quando eu digo não sabes, não é por uma maneira má. É tanto não sabes qual é que vai ser o impacto mau, como não sabes quanto é que vai ser o impacto bom. Tu vais ter que fazer a estratégia, vais ter que fazer com que as coisas existam para ver qual é o impacto. E mesmo assim, muitas das vezes não consegues medir totalmente, não é? Porque nós não sabemos quantas pessoas foram ao médico. Nós não podemos esperar que a pessoa chegue ao médico e diga: Olha, fui ao médico. Não é? Não temos uma conversão como Sim. comprar uma bicicleta online. Exatamente. É um bocadinho diferente. Mas temos pontos que nos dizem, trends que nos influenciam. E essa é a pergunta que é o benefício contra os problemas que isto me pode gerar. Olha, E muito muitas sinceramente, vezes é deixar esta área entregue a influencers que nem sabe muito bem quem são, que andam a falar de patologias como se fossem donos da verdade e não há o balanço de quem efetivamente trabalha nesta área e domina esta área. Portanto, muitas das vezes a informação em saúde está entregue a quem quiser pegar nela, porque de facto as está por aí. instituições de saúde estão, entre aspas, a fugir um bocadinho disto. E repara, dentro deste tema, se nós pensarmos, não sei se tens uma opinião diferente, quantas foram as situações de crise que se conheça, eu estou na área, tu estás na área, que diga assim, lembro-me agora de uma situação de crise que aquilo foi complicado de gerir para uma companhia de saúde da indústria. Uma ou duas, ou uma. Eu lembro-me de uma assim de repente Sim, a falar sim. contigo, nem me lembro de mais nenhuma. Eu também me lembro de uma. Pronto, não sei se é a mesma, também não interessa Se calhar estarmos... não sei, mas É também não isso. vamos referir qual. É isso, não é importante, Mas sim. mas lembro-me de uma. Portanto, no meio disto tudo, em tanta companhia, em tanto país, em tanta coisa, se formos falar fora da indústria, digo já 10. Portanto, eu percebo que este receio exista. Os dois percebemos perfeitamente também os processos internos a que isto obriga para funcionar bem. Até os processos de aprovação dos posts, não é? Não sei exatamente como é que funciona contigo, mas quer dizer, nós muitas vezes estamos a trabalhar com um adiantar de tempo para ter aprovações, mas estamos a perder o contexto, aquilo que estava a dizer, olha, um contexto qualquer que aconteceu hoje e eu quero tirar proveito daquilo para passar uma mensagem qualquer. Para nós isso é praticamente impossível, não é? Porque o post tem que ser aprovado, o copy tem que ser aprovado, quando foi já passaram 2 dias, já nem é assunto. Já foi. Exatamente, portanto aqui esta questão do timing também é uma variável que eu acho muito forte. Diz-me só aqui uma coisa, em termos de social media, como é que vês o potencial da indústria usar social media? Para quê, no fundo? Temos muitos casos e depende um bocadinho de que parte da indústria é que estamos a falar, não é? Eu acho que os OTCs, por exemplo, usam abrangentemente e muitas das vezes de maneira muito, muito correta e vê-se em todo lado, não só social media como outros canais. Mas depois temos medicina de prescrição, por exemplo, que eu acho que é aquela que é mais renitente a abrir esse canal.
que acho que há um grande potencial, por exemplo, no LinkedIn, no acesso ao médico e ao profissional de saúde, tanto diretamente um para um como um para muitos, ou seja, se falarmos de Sales Navigator, por exemplo, que é uma ferramenta que o LinkedIn tem para fazer uma comunicação entre o delegado, mais uma vez, dar poder ao delegado de comunicar com um médico, com um enfermeiro, com um farmacêutico, diretamente, quando não têm consentimento para enviar um e-mail ou não conseguem entrar num hospital por razão X, Y ou Z, tem aqui um novo canal, é uma comunicação um para um, é uma comunicação que inclusivamente te dá dados analíticos, portanto não é dentro do LinkedIn, e o consentimento é gerado por eles. Tens Facebook e Instagram que continuam a ser enormes canais de disease awareness, assim como o YouTube. É claro que estamos a falar de, e eu aí também tenho que dar a mão à palmatória, YouTube tem uma vertente completamente diferente dos outros, de Facebook e Instagram, quando falamos de disease awareness, mas é um potencial gigante, e Não nós, inclusivamente esquecer, individualmente, na Behringer usamos. reforçar o que estás a dizer, Gonçalo, o YouTube é o segundo motor de busca também na área da saúde. Portanto, as pessoas normalmente procuram no Google e o segundo motor é o YouTube. Portanto, quer saber mais sobre uma patologia, quer saber um vídeo sobre qualquer coisa. Só isto, que é engraçado Completamente. porque é tão evidente, não, mas tenho que fazer muitos vídeos, tenho que produzir conteúdo. Sim, temos que produzir conteúdo, sim, temos que adaptar conteúdo. Agora, é o segundo motor de busca na área da saúde. Portanto, ignorar isso, à partida é logo uma coisa estranha, não é? É, Mas pronto, sim. eu acho que é um ponto muito central, que nós não nos esquecemos que social media não são só aqueles 3 canais que estamos habituados: Facebook, Instagram Há e milhares LinkedIn. de canais, sim. YouTube, por exemplo, e como tu tão bem disseste, é um canal fulcral, é usado de maneira diferente, ou seja, nós temos que nos preparar de maneira diferente do que nos preparamos para um Instagram, Facebook em termos de post, não é? Temos que preparar conteúdos que são também feitos de maneira diferente, e até mesmo relacionar-nos com que tipo de vídeos é que nós queremos. Queremos fazer aqui alguma espécie de um dark video, ou seja, só o anúncio antes ou depois do vídeo. Queremos fazer banners. É um canal que é diferente de social media, mas que é muito interessante de se usar, e acho que os OTCs utilizam isto de uma maneira espetacular. Mas voltando também à questão, vamos voltar aqui, por exemplo, em disease awareness, e voltar aqui só para causar aquela meter o picante na conversa, o Reddit e as pessoas que não sabem que doença é que têm. Será que elas não vão ao Reddit perguntar o que é que eu tenho? E será que não há grupos, por exemplo, de uma certa doença, vamos pôr uma das grandes doenças agora, diabetes? Será que não há um Reddit de diabetes onde as pessoas falam abertamente sobre a sua doença? Há de haver, de certeza. Têm boas. Esse há de haver, de Quase certeza. certeza, não Sim, é? Não sim. é? E será que temos potencial aqui? Talvez, pode não ser para Portugal, pode não ser para a Grécia, pode não ser para a Espanha, pode ser para outro país. Mais uma vez, mente aberta, e abrir estes gaps que existem, entrar lá, perceber. Se não dá, sai, não é? Eu Gonçalo, e acho que é isso que é importante. deixa-me pegar nisso também para dar uma outra perspectiva da forma como podemos utilizar esses canais que estavas a referir, que é aprender. Nós neste momento temos, pela primeira vez na vida, acesso a conversas em que as pessoas estão no seu habitat natural a discutir patologias. Portanto, nós podemos aprender com isto, e isto é uma das melhores fontes de informação para posts. Então, se eu estou num grupo, estão 100 pessoas a discutir o valor XPTO da diabetes, não é importante o tema. Tenho aqui de mão beijada uma necessidade que é preciso ser esclarecida, que eu tenho a oportunidade, enquanto empresa, enquanto espaço de saúde, o que quer que seja, de esclarecer e dar essa informação em primeira mão. E se juntarmos o community, como tu estavas a dizer, ainda mais, tenho a oportunidade de chegar a esta conversa e dizer: tem aqui um artigo de opinião do Dr. Gonçalo Carvalho a falar sobre isto. Está aqui para vocês. Completamente. Portanto, Completamente. E é essa mentalidade que é preciso na indústria farmacêutica. Ok, isto traz-nos X informação, nós podemos entrar aqui, podemos entregar boa informação e informação de qualidade, e ainda valorizar a nossa marca. E eu acho que quando tu falaste há pouco sobre temos aqui muita informação, também temos outra parte de social media que não nos podemos esquecer, que é o social listening, que é algo que, obviamente, eu não consigo perceber se a indústria, no modo geral, está a fazer. Sei que há quem faça, porque eu sei que há concorrentes e internamente que trabalhamos no assunto. Mas qual é que é a informação que nós podemos ter? É claro, e voltando aqui um bocadinho ao contexto, não é? Depende da doença, depende do produto, depende do target, não é? Mas se estivermos a falar
voltando à diabetes, simplesmente que é uma das doenças É mais, maioritárias mais mundial, prevalente. não é? Neste momento, mais prevalente. Quantas pessoas neste momento falam abertamente sobre diabetes? E até médicos no Twitter. O Twitter cada vez mais é utilizado por médicos. Então, em cardiologia, é espetacular a informação que A consegues tirar Sociedade sobre Europeia de médicos que discutem. Cardiologia usa apenas o Twitter neste tipo de informação em real time, portanto, tens logo aí Estudos um indicador. científicos. Sim, sim. É muito engraçado, por exemplo, os estudos científicos quando saem, muitas dos jornais médicos que publicam estes artigos, inclusivamente tem uma parte analítica e que funciona em back-end, que te diz quantos reposts é que existem no Twitter, por exemplo, do artigo. Portanto, nós já não estamos a falar de uma coisa que é inexistente na indústria Isso farmacêutica hoje, e na comunidade científica. atenção que isso hoje, em algumas publicações, é considerado um fator de impacto da revista. Portanto, quanto é que a Completamente. tua publicação teve em partilhas em redes sociais? Isto é considerado hoje um crédito, digamos assim, para a tua publicação. Portanto, já não é E só... quantas publicações saem, não é? Sim, 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 sim. Quantas publicações saem muitas das vezes com o apoio das empresas. E estas publicações muitas das vezes depois dá para tu perceberes quantos médicos fizeram repost em X país, quem foram os médicos. Esta informação eu para mim acho que é crucial, é tão importante, não é? Quanto dinheiro é gasto, quanto budget tu existe para tu fazeres um artigo, fazeres uma publicação, juntamente com médicos, Sim, especialistas, sim. experts, que depois tu tens dados que te dizem quem é que fez repost e quem é que o viu. Dentro da tua comunidade, seja dentro de um país, de uma região, no mundo inteiro, falando nas empresas multinacionais, quando têm uma visão mais ampla e global, tentares perceber, ok, o meu produto tem X publicação, que é o ponto fulcral deste medicamento, quem é que partilhou? Em que tipo de comunidades é que isto entrou? E tens todos os dados ali abertos para tu perceberes, para poderes tirar essa informação, Fazer parte fazeres a tua estratégia em função e disso, não é? fazer parte destas comunidades, que eu acho que é um dos grandes desafios, porque nós podemos fazer parte enquanto marca institucional, mas também podemos ter as nossas pessoas. Há companhias que têm pessoas, departamentos médicos com gente incrível, que têm toda a autoridade científica para estar numa comunidade a falar com médicos e muitas das vezes afastam-se, não é? Aquela, ai não, eu não pertenço aqui. Não pertencem aqui, estão a discutir os mesmos temas, estão a discutir as mesmas coisas. Sou eu, Paulo, enquanto departamento médico da empresa X e tenho todo o direito de estar ali a falar. E isto tudo junto, é reputação, é trabalho, é para o bem e para o mal, claro que sim, mas por isso é que se calhar, voltando atrás nisto tudo, há uma coisa que tem que ser feita e sei que vocês têm feito muito e investido muito aí, a Boehringer em particular, que é formação. Portanto, claro que não queiram meter a carroça à frente dos bois, passa a expressão, não é? Precisamos de ter a certeza que os nossos recursos internos, com limitações, com todas as características que tenham para o bem e para o mal, mas temos de ter uma fotografia exata do que temos. E depois sim dar esses passos. Portanto, esses processos de formação, eu bato muito nesta tecla, com o risco de me tornar repetitivo. Qual é o maior ativo que eu posso ter? Nós andamos sempre para trás, né, nestas áreas de alguém para partilhar, partilhem o nosso conteúdo. Qual é o maior ativo que eu posso ter de que a minha companhia que tem, sei lá, vou inventar 200 pessoas ou 300 pessoas e que dessa com targets até trabalhados nas suas redes sociais e com sensibilidade para a forma como constrói a sua network também, mas qual é o maior ativo que eu posso ter? De repente, ter 60 pessoas a partilhar o meu post. Não é? Completamente. Portanto, tenho de mão beijada, mas voltamos à questão do orgânico, não é? Isto não tem custos. Isto é formação, sensibilização e as pessoas, e dar alguma autonomia das pessoas, porque depois o que acontece muitas vezes é, não, Gonçalo, vais partilhar o meu post, mas tens que escrever isto. Isto é desinteressante, isto não interessa para ninguém. De repente, toda a companhia está a escrever a mesma coisa. Não é? Toda a companhia, chegamos às redes sociais, quem segue várias pessoas, olha, o Paulo está a escrever isto, o A está a escrever tudo igual. Não faz sentido. Tudo igual. Cada um Exato. tem que dar o seu cunho, cada um tem que ter liberdade para comentar a publicação, tem que ter liberdade para tagar alguém. Olha, doutor Gonçalo, este artigo por acaso acho que lhe interessa muito. E tago, e qual é o problema disto? E tem que sentir-se confiante para o fazer. Confiante, E eu acho que confiante. aí é que a formação é muito, muito fulcral. Não, eu acho que não é tanto o saber o que fazer, porque eu acho que isso, de maneira Já mais vai acontecendo, sim. estruturada ou menos estruturada, vai acontecendo. Uhum. A questão é
as pessoas em si é que nós temos que mudar e as pessoas e a mentalidade das pessoas, a confiança com que elas têm de fazer e de fazer acontecer. E eu acho que isso é do mais relevante. Eu acho que também é por isso que nós também queremos fazer esta formação sobre social media, para que as pessoas consigam ter confiança de se chegar à frente, de se demonstrar, de poder fazer, e poder optimizar a partir daí. Sem começar, nós nunca podemos ter um bom resultado. E E, se fizermos sempre a mesma coisa, vamos ter sempre o mesmo resultado. sim. Portanto, está E na hora de alguém fazer tem que mais, está na hora liderar, de tem fazer que melhor. haver. Eu acho que um dos grandes desafios, não Completamente. é? O caso da Behringer até é um excelente exemplo, portanto, nem vou pegar aí. Acho que pelo que eu vi, ultimamente até tem estado nos tops da parte digital, mas independentemente disso, tem que haver alguém a liderar a ideia, um grupo de pessoas que acreditam naquilo e vão testando, vão sendo os embaixadores daquele projeto. E muitas vezes não se pode exigir às chefias, digamos assim, que tenham essa proatividade. Primeiro, porque o mindset não está aí, era aquilo que estávamos a falar há bocado, muitas das vezes, mas se pelo menos derem carta branca para, ok, o meu mindset não é esse, mas mostrem-me lá que o caminho pode fazer sentido. E dar esta carta branca, dar algum investimento, querer ver mais, não é? De mente aberta, não é? Querer ver mais, já sabia que te ia espetar e que ia sair a asneira, não é esse o objetivo. É de mente aberta, de ter ali um período de tempo onde sabemos que há coisas que não vão correr bem, há coisas. Este processo de aprendizagem é uma riqueza brutal em social media e sim, acho que tem que se começar de alguma forma. O que eu acho é que não se pode ter a expectativa que sejam só os decisores a começar muitos destes processos internamente, porque não é por aí que começam muitos Tudo. deles. E pronto, e acho que queria passar essa mensagem também. Só para acabarmos, Gonçalo, a conversa já vai longa e boa, que é bom sinal, portanto Muito boa. é muito bom sinal. E lá está, eu próprio sinto muita vontade e necessidade de falar com pessoas como tu sobre isto, exatamente porque fala-se pouco. Fala-se pouco e nós temos que falar muito. Aquilo que nós falávamos há bocado, com a mesma informação, com a conversa que estamos a ter aqui, alguém pode olhar para a nossa conversa e tomamos decisões completamente diferentes com a mesma informação, com os mesmos dados. Tu falaste do Reddit e eu digo, não me interessa, não vou. Há outro que diz, olha, até me interessa, eu vou. Uns vão para a área da diabetes, outros da oncologia, outros da hemofilia, whatever. Portanto, as decisões são tantas que a vantagem competitiva nunca fica afetada, digamos assim. O conhecimento, a aprendizagem que tu tens, por mais que a partilhes, é impossível alguém partir do mesmo sítio que tu. Nós aqui na Fórmula School, e o Gonçalo vai ficar responsável pelo curso de social media especificamente para a área farma, portanto é um bom desafio e acaba por ser um formador interessante exatamente porque chegou, andou perdido nestes conceitos de venho fora do farma, o que é que se passa aqui? Portanto, acho que esta aprendizagem que foste obrigado a ter também vai atalhar o caminho a algumas pessoas, mas acima de tudo estás lá, estás na indústria, estás no meio, estás numa companhia fabulosa, isso também é ótimo para te dar a tal confiança que falavas há bocado para falar das coisas, mas não posso obviamente deixar-te agradecer estares aqui primeiro nesta conversa, teres aceito seres formador do curso também, porque mesmo e reforçando isto, nós, indústria saúde, temos que falar, temos que pôr cá para fora as aprendizagens, porque se tu ajudares um concorrente teu a dar um passo nesta área, vais-te ajudar a ti, porque vais ter que correr a seguir para outro sítio qualquer. Portanto, a riqueza é esta, quanto melhores estiverem, vou dar se calhar o exemplo mais paradigmático, não é? Que ouvimos sempre, o Ronaldo e o Messi estão sempre a dizer que um sem o outro nunca seriam tão bons. Portanto, enquanto há ali gente a puxar e gente a fazer, também ajuda-nos a todos a irmos construindo este conhecimento, esta aprendizagem. Completamente. Portanto, um grande obrigado, Gonçalo, pela tua ousadia de dares aqui o corpo às balas e espero que isto encoraje muita gente também a partilhar a sua experiência. Também eu, e muito obrigado, Paulo. Eu acho que por exemplo, foco um bocadinho naquilo que tu disseste. Eu prefiro ser o último do pelotão da frente do que o primeiro do pelotão de trás. Ou seja, se eu tiver com pessoas à minha frente que eu posso me inspirar melhor, e é claro que eu não sei tudo e tenho tanto para aprender como qualquer um de nós tem para aprender. Eu acho que é isso mesmo: é falar, é perceber, é tirar experiências e depois tirar as nossas próprias ilações, fazer o nosso próprio percurso
correu bem, correu mal, vai correr melhor a seguir, que é isso que importa. E estou muito grato de poder demonstrar todo o conhecimento que eu adquiri para que as outras pessoas também possam partir um bocadinho mais de cima e É que isso mesmo. possam sentir-se confiantes para ir em frente e ter a garra de levar as coisas em frente e fazer melhor. Talvez uma dessas pessoas um dia vai estar no pelotão da frente à frente e eu atrás e eu depois vou ter que o apanhar, ainda bem. É sempre interessante e é isso que eu acho que me motiva também a mim todos os dias. E muito obrigado mais uma vez. Excelente conversa e estou muito, muito excited, mais uma vez o português às vezes falha-me, pela formação que vai acontecer. Grande abraço, obrigado, Gonçalo. Até breve. Grande abraço, Obrigado. Paulo.